Então, oficialmente, boa tarde. É a nosso penúltimo encontro, né? O último já é sexta-feira agora, formalmente falando, né? Mas a gente sabe que a vida não é tão linear e cronológica e tranquila assim, né? A gente teve alguns percalços aí com a questão da Bolívia. Não sei se vocês sabem, há 2 semanas mais ou menos começou a surgir um novo vírus lá. Ele tem proporções parecidas com o Ebola. E além disso ainda tem toda a questão política lá e etc. Então a Cris e o Roger ficaram meio que presos lá, tentando vir para cá, mas sem querer deixar a família lá, tem que cuidar da família lá e vir para cá. Então eles estão nesse impasse e eles não estão conseguindo dar conta de entrar. E aí, primeiro a gente tem que deliberar. Eu peço a ajuda de vocês, Felipe e Rayane, para a gente pensar aqui o que eles propuseram, né? A gente configura a nossa comunidade tranquilamente. Por exemplo, eu vou dar outra aula hoje, continuando a semana passada e avançando um pouco, dialogando inclusive com a filosofia do Attila Mbembe, para falar de alguns temas específicos que a gente suscitou a semana passada. E aí, a gente pode, vamos supor que semana que vem eles já consigam entrar. Aí legal, aí ela retoma de onde parou, retoma a outra aula dela e tem a outra. Só que daí a gente precisaria ver a disponibilidade de vocês, se continua sendo de terça e sexta, tarde, o melhor horário, ou se a hora que eles estiverem tranquilos, a gente se comunica e marca o melhor horário para que a maioria possa, para a gente fazer essas aulas. Ou ainda uma segunda opção, a gente grava as aulas com eles de terça e sexta, quem puder participar, participa, e depois a gente põe na plataforma para todo mundo ter acesso. Então, 3 opções. Queria a ajuda de vocês, se puderem opinar. O Felipe parece estar meio ocupado lá, mas está ouvindo. E Rayane, se puder opinar também, muito bom. Primeira opção. Espera tudo acalmar e aí combina com a Cris e o Roger um horário para eles darem a aula que vocês possam. Segunda opção. A hora que eles puderem, a gente grava de terça e de sexta, né, e convida vocês, é óbvio, para quem puder, e disponibiliza na plataforma. Né? Essas 2 opções a gente pode resumir, que a terceira seria exatamente essa. Tudo bem? O que vocês acham? Rayane? Acho tranquilo, Hugo. Por mim, acredito que eles podem gravar, enfim, quando eles estiverem disponíveis, né? Acredito que a situação deles deve estar um pouco complicada, então, caso eu não consiga assistir ao vivo, eu acesso. É bem tranquilo, assim, achei bem fácil de encontrar, enfim, os materiais ali pela plataforma. Então, por mim, tranquilo, assim, o que vocês decidirem, na verdade. Perfeito, Rayane, muito obrigado. Para mim, mesma coisa, assim. No geral, eu não estou tendo problemas de acesso. Essas últimas semanas que tive alguns imprevistos, assim, nos dias e tal. Mas realmente, depende de uma resolução coletiva, né? Hoje, pelo visto, entraram menos pessoas, aí não sei se tem sido uma tendência essa e tal. Mas isso que a Rayane colocou para mim está perfeito. Legal, legal, Felipe, muito bom. John, boa tarde, seja bem-vindo. É um pouco disso, Felipe, eu acho que é uma tendência mesmo, chegando mais próximo ao final do ano, todo mundo está pedindo arrego de diversas coisas, né? Não está dando conta, né? Enfim, compreensível, totalmente compreensível. Aqui está assim também. Então, deixa eu mostrar rapidinho, gente, a plataforma, só para quem ainda está em dúvida, para a gente poder avançar aqui. Então, aqui nós temos a entrada, né? Deixa eu sair aqui. Entrando aqui, ó, se você não quiser ir pelo link que já está estabelecido e tal, o endereço da nossa plataforma é esse daqui, ó, analética.com.br/Chamilo, com L só, normal, né? E aí nós entramos nessa parte aqui. E aí nós colocamos o login e a senha que vocês receberam já, né, no e-mail. Quem ainda não tiver recebido, pode mandar e-mail, analética.com.br, que a gente envia, faz outro usuário e senha envia. Então você loga. Deixa eu colocar aqui para ter visualização como aluno.
vocês entrarão aqui na página principal, né? Aqui. Né? Então, quando nós tivermos mais cursos, vocês receberão eles por aqui, né, o aviso deles e tal, nessa plataforma, né? E o curso nosso é esse daqui, a gente entra nele, então, clicando nele. Legal. E aí a visão que vocês têm é essa daqui, né? Então, aqui estão todas as funções do curso, né? Os encontros, caro Felipe, estão aqui, ó. Encontro 1, encontro 2, 3, 4. Eu ainda não coloquei o quinto, eu vou colocar hoje ainda. Então, a gente abre ele aqui, ó. Só clicar nele e já aparece aqui numa janela do YouTube. Só vocês têm acesso a ele pela plataforma, né? Pode ver que ele não está listado. A gente pede a gentileza de por enquanto, não compartilhar o link, né? É, justamente por se tratar de um curso que muitos de vocês pagaram e etc. Então, por enquanto, e aí depois de um tempo, a gente acaba ou fazendo outra versão do próprio curso, para ganhar mais fundo para analética, ou disponibilizando mesmo o curso aí, etc. Então, a gente vai decidir ainda o que vai fazer. Então, é isso, né? Aqui a gente tem as aulas, então. Encontro 1, 2, 3, 4, são links para o YouTube, na verdade, né? Aqui nós temos os documentos, eu já comecei a colocar os documentos, mas eu encontrei um limite. Eu estou aprendendo agora essa plataforma também, tá, gente? Eu já manjo do Moodle e essa daqui é bem diferente. Aqui no documento você vai ter essa pastinha aqui, ó. Textos em PDF, sugestões de livros, leitura, etc. Qual que é o limite? É que eu ainda não consegui descobrir como vocês também podem colocar texto lá. Nós, professores, já conseguimos colocar tranquilamente. Eu já deixei 3 textos que eu citei a aula passada aí, e na primeira aula também, né? Crítica da razão mítica. Não, na verdade é só um teste mesmo com os textos mais raros aí, que são do Franz Rincklammer, que eu não citei a aula passada, aliás, vou citar hoje, mas são textos aí bem legais, e da década de 60, 70. Esse mapa do imperador aqui é belíssimo, sobretudo, mas também crítica da razão mítica. O Franz Rincklammer é um economista, que é também do movimento de libertação, etc. Está entre teologia e filosofia. E tem livros belíssimos aí também de economia de libertação, né? Que é muito interessante aí. Então, aqui são esses documentos, a gente vai colocar outros tantos. Aqui o fórum. Acho que por essa falta de tempo, ninguém ainda colocou nada do fórum, mas está o post lá, é só acessar aqui. E aí comentar lá, se eu quiser que os outros respondam, etc. Né? O que mais? Eu só coloquei um olazinho lá para a gente postar. Tem o chat, esse daqui, ó. Vocês viram que eu posso acessar tanto por aqui, né? Tanto por aqui, que tem essas funções, e aqui, que tem as mesmas funções, tá vendo? Essa barra de cima aqui. Então, o chat é aquela coisa que a gente já sabe, o chat mesmo, bate-papo e tal. Eu comecei lá também. Ó, aqui aparecem todos que podem escrever no chat e tal. Todos que estão no curso. Se vocês quiserem, a gente pode agendar videoconferências também, etc. Dá para colocar isso também lá no sistema. E é isso, né? Agenda, tem as aulas, a wiki. Se quiserem começar o wiki, pode. Um pouco disso, as notas, etc. Eu acho que a principal dúvida seria essa, dos encontros, né? Eles estão bem aqui, ó, no home mesmo, né? Na página inicial. Em links aqui, ó. Encontro 1, 2, 3, 4. E os outros estarão aqui também, da aula anterior dessa aula. Outras funções aqui da plataforma, agenda pessoal, meu espaço, a rede social, que eu acho que é interessante também para a gente. A gente tem que adicionar as pessoas para que elas apareçam como amigos. Eu não consegui adicionar todo mundo ainda, eu vou adicionando. E ela funciona como se fosse tipo mais ou menos o Facebook, né? Tem aqui o bloco central, que é o feed, né? Seria o feed, tudo que você postar ali fica acessível para todos os seus amigos. E aqui os amigos que você pode trocar mensagens e trocar arquivos, inclusive, etc. E aqui o chat em tempo real também, você pode chamar os seus amigos e conversar. Aqui.
chamar e conversar em tempo real aqui. Não vou chamar o Fábio agora. Mas é isso. Acho que é isso, né, gente? Alguma dúvida da plataforma? Tranquilo aqui para mim. Beleza, Felipe? Legal. Acho que é um pouco disso. É bem simplesinha, né? Bem... O Moodle tem uma série de outras... Aqui também tem algumas coisas. O certificado não vai ser por aqui, tá, gente? Eu não sei se vocês já acessaram o certificado ou não. Ele vai ser pelo próprio Simpla. Acho que vocês vão gostar. Um certificado bem bonito. Depois da aula de quinta, a gente já envia para todo mundo por e-mail. Para todo mundo, obviamente, que participou. A minha preocupação, tem muita gente que não entrou em nenhuma aula. Tem gente que pagou a inscrição normal, né? Que não é tão barata assim, não entrou, enfim. Mas eu vou me comunicar a cada uma, para ver se precisam de alguma coisa específica. Eu acho que é isso. Então, plataforma, tranquilo, né? Bom, o John já está por aí também. Quem mais? Acho que só o John, fora Felipe e Presley, né? Então, vamos começar, gente? A aula passada, eu avisei antes, John, antes de você entrar, que a Crislin e o Roher estão com alguns problemas de migração, tentando vir para o Brasil, não está tão simples por conta do novo vírus na Bolívia. Então, estão com alguns problemas lá e não conseguiram dar continuidade a essas aulas, o que eles farão. Então, eu vou conversar direitinho com eles, tranquilamente, como vocês têm acesso à plataforma, vão ter acesso sempre a todo esse conteúdo. Eu vou conversar com eles da melhor forma, a gente agenda a aula com eles, eles darão essas aulas tranquilamente depois, tá? Em paz aí. Então, vamos lá. A aula anterior, eu não vou colocar o slide aqui agora, a não ser que vocês queiram, eu falei um pouco da lógica da alteridade, né? Que é o fundamento ali da visão do Henrique Dussel, né? É justamente a estrutura ali, ele pensa daquela forma, né? Então, tanto na pedagógica, quanto na erótica, quanto na política, e agora na estética, né? Que é o seu novo campo de atuação, aí ele está escrevendo a estética nesse momento, está dando curso sobre isso. Eu não sei se vocês já pegaram o método do Dussel, né? Todo semestre ele dá um curso na UNAM, né, na Universidade Autônoma do México, e aí, desse curso ele tira o livro, né? E aí ele escreve o livro. Por isso que ele escreve muito, né? Então, de cada curso dele sai um livro, praticamente. E nesse momento ele está dando o curso de estética. E, portanto, o livro já virá aí, né? Então, tem algumas questões ali interessantíssimas que ele tem trabalhado, e é que vai sair o livro. Bom, então, em todas as áreas que ele escreve, né, tanto repito, né, é importante repetir, pedagógica, erótica, política e estética agora, a estrutura fundamental é a ética da alteridade e, se você quiser, a lógica da alteridade, né? E isso ele aprende com o Emmanuel Levinas, né? Ali no comecinho da década de 80, ele já assume totalmente a lógica da alteridade como fundamento do seu pensamento, em diálogo com a leitura que ele faz do Marx, né? Ele faz uma leitura estrita do Marx, né? Ele vai na Alemanha, lê o Marx em alemão, nos manuscritos que ainda não tinham sido lançados, estão sendo lançados, inclusive, agora, no português, etc., em algumas outras línguas que não tinha, e as obras completas, né? As 1000, chamadas 1000 aí, MW, né? Que são a publicação das obras completas do Marx aí. Então, ele já tinha tido acesso nisso ali na década de 80 e 90, e aí ele foi conciliando ali um pouco Levinas, Marx e também Paulo Freire, né? São três pilares fundamentais ali da visão do Henrique Dussel, né? E é interessante perceber como que lá atrás, já desde a década de 60, ele enuncia alguns problemas quais ele mesmo não consegue dar conta ali. E ele vai dando conta no decorrer das décadas que ele vai escrevendo ali, né? Por exemplo, a erótica, né? Se a gente acessa a erótica é uma obra belíssima lá atrás. Um primeiro livro da erótica, deixa eu pegar ali para mostrar para vocês, disponibilizar para vocês também. E eu falo isso justamente por conta da onda feminista, né? A terceira onda feminista agora, né? O Dussel anuncia coisas ali na década de 60 que são muito similares ao que a terceira onda feminista está anunciando agora, né? Então, eu acho importante isso, assim, perceber isso nele, que é justamente essa possibilidade de se antever ao tempo, né? E aí, claramente, ele não dá conta e nem pretende dar conta disso tudo. Esse livro dele, ó, vou mostrar para vocês aqui.
aqui, esse livro dele, ó, Libertação da Mulher Erótica Latino-Americana, ele é um marco, né? Ele é um marco. Só para a gente entender um pouquinho a estrutura, né? Ele vai falar de uma metafísica da feminidade, né? E aí mostrando como que o feminino é uma construção social, né? E daí por diante, né? E aí, junto com outros autores e autoras do feminismo, sobretudo, ele vai pensar essa questão aqui de uma metafísica da feminidade, né? Depois ele vai dar pressupostos aí para uma possível erótica latino-americana. Aqui, por exemplo, ele fala coisas interessantíssimas, como ele, primeiro, denuncia todo o machismo, patriarcalismo, sexismo da filosofia ocidental hegemônica, né? Pega trechos do Nietzsche, por exemplo, dizendo que a mulher é necessariamente coisa que precisa ser controlada pelo homem, né? Coisas desse tipo, assim, na filosofia hegemônica, né? Ocidental. E aí ele vai questionando essas coisas a partir de uma metafísica da feminidade, né? Depois, na outra obra, deixa eu mostrar só a capa dessa obra aqui, que a gente geralmente grava o livro pela capa, né? Ó, foi justamente o símbolo de varonidade, né? Por assim dizer, ou virilidade, né? Melhor dizendo. Enfim, essa coisa do macho, né? Ele discute muito isso na obra. Ele vai falar ali, por exemplo, vai discutir com Freud e Lacan, vai anunciar ali, mostrando os limites machistas ainda na obra de Freud e de Lacan, né? E aí ele vai avançando, né? E aí depois ele vai partir para a construção da sua reflexão erótica em si, né? E aí ele vai construir para uma erótica latino-americana que está naquela para uma ética dele, deixa eu achar aqui, legal. Aí, aqui. E aí ele vai avançar, esse daqui, ó. Aí ele vai desenvolvendo, né? Cadê? Aqui na Ética Latino-Americana 4. Deixa eu ver se é esse, a erótica. Não, esse já é a política, então a erótica está antes aqui. Para uma ética latino-americana. Cadê? A pedagógica latina, a libertação da mulher, a erótica latino-americana está por aqui, na 5. Arqueológica, a religião como superestrutura e como infraestrutura, o ateísmo. Não, enfim, mas o que eu quero mostrar, né? Ele vai desenvolvendo, então, essas teses até ele chegar à erótica latino-americana, né? Que só foi publicada na década de 90 e não tem ela aqui nesse compilado, mas a gente acha no site dele lá, né? Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, a erótica, ele faz isso. Mas ele faz isso também na sua antropológica, quer ver? Aqui, ó, hipóteses para o estudo da América Latina na história universal, ele anuncia a possibilidade de tratar a América Latina filosoficamente, né? E filosoficamente desde a América Latina com pretensão universal. E aí ele escreve lições de introdução à filosofia de antropologia filosófica. É um livro estritamente heideggeriano, né? Ele faz um diálogo com Heidegger ali na questão da antropologia, né? Ele anuncia ali como que o Heidegger vai contribuir ali muito numa perspectiva libertadora ali em relação ao ser humano, mas nessa mesma obra ele já começa a romper com o próprio Heidegger. E aí o que ele faz? Ele vai escrever mais 2 obras, que são Humanismo Semita e Humanismo Helênico, para mostrar como que, de alguma forma, muito mais os semitas do que os helênicos representariam ali uma possibilidade de leitura antropológica da América Latina. Por quê? Por conta da nossa da invasão cristandade e do nosso ethos, né, forjado a partir disso, a partir da cristandade, né, a corporalidade unitária, por exemplo, é um valor estritamente semita e que nos ajudaria muito a pensar o corpo numa perspectiva unitária, né? Coisa que a cristandade medieval, né, e sobretudo a cristandade que nos domina, e eles trazem o quê? Eles trazem o dualismo antropológico e ético, que é próprio da cultura semita helênica e não, desculpa, da cultura helênica e não da semita, que seria a unidade da corporalidade aqui. Então percebam, ele traça uma lógica para a gente ali na antropologia, né, filosófica, de que como combater o dualismo antropológico, que é essa fragmentação da antropologia em corpo, alma e espírito, né, trazida pela cristandade medieval. Olha que xiste, né? Olha que piada, né? Ele fala, bom, é muito simples, vamos
a noção antropológica do povo semita, de onde surge o cristianismo primitivo, ali já dá para combater muito, porque daí ele vai falar justamente da unidade, da intersubjetividade, da corporalidade una. Olha que interessante. Então ele é muito astuto, assim, né? Porque é por isso que ele recorre aos semitas contra os helênicos, né? E mostra que a cristandade medieval ela é muito mais helênica do que semita. Entendem? A gente está traduzindo agora, a gente já terminou o texto, na verdade, dessa obra aqui, ó, o Dualismo na Antropologia da Cristandade, que é justamente o resumo dessas duas anteriores, da antropologia semita e da antropologia helênica. E aí, nessa obra aqui, é muito legal, porque ele vai mostrando como que se deu essa passagem do cristianismo primitivo, que tem uma concepção de ser humano unitária, né, para a cristandade medieval, que, por uma tradição helênica, grega, portanto, né, trabalha com uma antropologia dual, da dualidade, corpo e alma. E por que é importante saber disso, gente? Aqui, ó, ele vai mostrando, ó, desde um Aristóteles ao Farabi, ao Avicena, né, ele vai mostrando todo mundo aqui a contribuição de cada um, a escola franciscana. Tem uma parte linda que ele fala do Francisco de Assis, eu acho que tá por aqui na unidade do composto humano, né? Ele vai falar do Francisco de Assis e tal. E aí ele vai mostrando isso e como que isso chega, inclusive, na modernidade, né? Na modernidade, né? É interessantíssimo. Por quê? Porque hoje a gente trabalha com essa concepção, né, fragmentada da antropologia, né? Onde a gente tem essa concepção de corpo e alma e ela não nos ajuda a pensar o corpo, a corporeidade, a corporalidade, duas coisas diferentes, então, né? A corporeidade é pensar o corpo mesmo, e a corporalidade é pensar a conceituação do corpo, e daí por diante, isso na cultura, etc. Né? Como que na filosofia atual, na filosofia contemporânea, esse problema da dualidade é muito importante para se falar de libertação, né? Porque o domínio do próprio corpo é uma das coisas que a gente está vendo aí que é muito forte, né? Como é possível, por exemplo, processo de subjetivação, né, que a gente está assistindo nesse momento histórico da Cambridge Analytica, mas também do Google, da Microsoft, todas essas grandes empresas, como é possível que elas nos manipulem e nos forjem subjetivamente, né, sem ter acesso ao nosso corpo, né? É só por conta disso, né? A gente está separado, né? De alguma forma, a rede social representa algo para mim que é fora da realidade corpórea. Eu só consigo fazer essa separação no dia a dia, no cotidiano, porque a minha concepção, eu trabalho com a concepção já fragmentada, antropológica, de corporeidade. Porque se eu pensasse, né, de fato, de uma forma una, uma corporeidade una, eu nunca deixaria, né, nunca ficaria, por exemplo, 16 horas sentado por dia na cadeira, né, deixando o meu corpo padecer aqui, pensando que eu estou fazendo alguma coisa boa, né? Então, um pouco disso, né? A valorização do trabalho intelectual em detrimento do corpo, ela já é parte de uma concepção dual de antropologia. Então, tem problemas muito legais aqui que ele vai abordando. E aí ele vai abordando isso no decorrer da época, né? A mesma coisa pedagógica, né? Aí, de repente, ele fala, ó, eu preciso falar de tecnologia e da ciência. Ele vai escrever filosofia da produção, a partir do Marx, a partir da leitura que ele está fazendo do Marx, e caderno tecnológico histórico, né? Ele fala, bom, legal, tratei disso aqui, mas ainda fica a questão da religião. Ele vai escrever religião ali, numa perspectiva do Marx, discutindo com Engels e daí por diante. Aí ele vai caminhando e na obra dele vem a dificuldade da ética do discurso. E aí ele vai tentar fazer um diálogo ali com Apel. Habermas se recusou a fazer o diálogo com ele, falou que não dialoga com filósofos latino-americanos, o Habermas, né? Mas o Apel super concordou, o Ricoeur, o Hort, e dialogaram bastante. Essa obra aqui é muito boa, Apel, Ricoeur, Hort e a Filosofia da Libertação, onde eles apontam limites na filosofia da libertação e o Dussel aponta também limites nas teorias deles, né? E eles vão construindo juntos aí. Depois, essa aqui é a sua tradução em inglês da mesma obra, Apel, Ricoeur, com outro nome, né? Depois, a Ética da Libertação anti-Apel, Taylor e Vatimo, é quase que o resultado dessa daqui, incluindo o Vatimo um pouco, né, e algumas questões do Vatimo ali, e aí vai, né? O que eu quero dizer? A obra do Dussel, então, ela foi se configurando a partir do tempo, e o que eu acho fascinante, assim, no pensamento dele, é que ele mesmo mostra os limites do seu pensamento. Ele fala, ó, tá tudo em construção, né? E aí ele não teme nunca
dizer aquilo lá que eu tinha dito já não serve mais para hoje. E é preciso atualizar, daí por diante. Então, isso é importante entender nessa obra. Mas, sem sombra de dúvidas, todas elas, inclusive a estética agora, ele está trabalhando a partir da lógica da alteridade, que é aquela lógica que eu mostrei a semana passada. Querem que eu mostre o esqueminha aqui? Acho que é legal mostrar o esquema aqui, né? Para a gente... Só deixe-me encontrá-lo. A minha área de trabalho, né? Parece um pandemônio aqui. Muita coisa. Tudo isso aqui é que eu tenho que resolver, tá? Vamos lá. Deixa eu ver. Aqui, cursos em movimentos populares. Deixa eu ver. Isso aqui. E a semana passada eu nem falei de movimentos populares também. Na verdade é essa daqui. Libertação. Legal. Bacana. Bom, e aí essa... por onde a gente terminou ali, a lógica da alteridade, ela de fato é a estrutura do pensamento dele, né? Ele pensa nessa perspectiva, né? Você entendeu isso aqui, você entendeu a forma que o Dussel pensa, né? E ele sempre deixou isso muito claro, né? Então, só para lembrar, né? Dentro de uma primeira totalidade aqui, que é a ordem vigente, ou a totalidade vigente, você tem opressor e oprimido, uma opressão direta, mas você também tem a alternância entre opressor e oprimido, e aqui estaria a dialética, uma alternância dialética, né? Então, que seria, para grande parte dos marxismos, não para Marx mesmo, segundo Dussel, mas para grande parte dos marxismos, o que seria uma revolução? Você alternar, né? Então, o operário, ele vai tomar o poder da burguesia, vai tomar o poder dos meios de produção, vai configurar um outro modo de produção, que seria o socialismo, né? Qual que é a grande questão que o Dussel diz? Tá, grande parte dos burgueses não vão aceitar isso, vão ficar nesse polo aqui, no B, né? Que seria justamente o polo dos oprimidos, vão ser os novos oprimidos, e eles vão se fortalecendo, né? Enquanto oprimidos, justamente para depois fazer o quê? Voltarem ao poder. Então, essa primeira totalidade, ela tem esse limite, né? A alternância aqui entre opressores e oprimidos, né? Diferente da alteridade, porque a alteridade, essa setinha aí aqui, ó, olha o rompimento aqui, né? Vocês veem o ponteiro quando eu faço assim ou não? Ponteiro vem? Sim. Aquele... Vem sim, legal. Hugo. Tá, legal. Tem um negocinho para anotar também, deixa eu ver, acho que ele... Aqui. Aí, aqui. Essa aí aqui, né? É quando se rompe essa totalidade, então quando fala totalidade vigente, é essa totalidade aqui, e quando fala rompimento da totalidade, é esse movimento aqui, né? Dos oprimidos rumo aos excluídos, aqui estaria a exclusão, né? Então, aqueles que estão excluídos passam a dialogar com os oprimidos, né? Há um diálogo aqui entre esses dois campos políticos, né? E aí, então, a partir dos excluídos, ou desde os excluídos, e aqui estaria o método analético, aná é aquilo que vem de fora, da exterioridade, né? Tem um artigo do Euclides Mance, um artigo bem legal, quer ver? Deixa eu passar ele aqui já, para não esquecer, que é justamente sobre o conceito de exterioridade em Dussel. Deixa eu ver. Aí. Exterioridade. Mané não, né? Por isso. Em Dussel. Aí, esse aqui, dialética e exterioridade, esse mesmo. Vou passar para vocês aqui no chat. Esse artiguinho aqui é maravilhoso para entender o pensamento do Dussel. Fenomenal. Cadê o chat? Aqui está. Aqui. Aqui o Mance vai falar desse conceito de exterioridade em Dussel como ninguém. Assim. O Mance escreve muitos artigos assim no próprio navegador, porque facilita a tradução automática, tudo isso para outras línguas, né? E aqui o método analético ele está muito bem explicado, né? E como que ele vai mostrando também como se dá essas passagens, né? Lá em 71, por exemplo, ó,
O Dussel trabalhava com a categoria dialética analógica da alteridade. Aí, em 72, um ano depois, ele já falou do método analético. E aí, depois, em 74, passou a construir os momentos do método analético. Em 77, o momento analético do método dialético positivo. Tudo isso são os termos que ele usa, né? Depois, em 80, o método anadialético. Aí, momento analético do método dialético, em 82. E aí vai, né? Tem um monte de outras categorias aí que ele vai trabalhando até chegar no método analético como ele entende hoje, né? Eu acho que o Euclides entendeu aqui como ninguém. Uma coisa muito interessante aqui, que mostra exatamente isso que eu estava dizendo, né? O como que o Dussel vai reelaborando as suas posições e vai evoluindo aí, né? De acordo com o tempo e com os problemas do tempo aí, né? Então, essa é uma perspectiva bastante interessante, né? Então, aqui, né? Essa exterioridade é o que dá a possibilidade, né? De que esses que estão de fora, excluídos, né, tragam novidade para a totalidade vigente. Então, aqui ele rompe com a totalidade vigente, trazendo novidade histórica ao campo dos oprimidos, junto com os excluídos agora. É possível que eles rompam essa totalidade maior, onde eles estavam excluídos, né, e formem uma nova ordem, portanto, uma revolução. Aqui é a teoria da revolução do Dussel, se você quiser, né? E aí eu digo que é verdadeiramente revolucionária, né? Diferente da alternância de polos dentro da mesma totalidade, é outra coisa, né? E aqui, gente, isso daqui nos dá elementos para conversarmos sobre coisas bem sérias, né, que estão acontecendo nesse momento. Por exemplo, a questão da reação por violência às opressões sofridas, né? Vamos pegar como exemplo concreto aqui, queimar mercado, né? Vamos queimar todos os Carrefours do Brasil, né? É uma reação legítima? Legítima, né? Por quê? Porque esse povo sofre violência constantemente, historicamente, etc, 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 né? Reação legítima, ok, legítimo, né? Agora, é revolucionário em si mesmo queimar mercado? Não. Por que não? Porque não tem nada ali estrategicamente que gere uma nova ordem, né? Então, essa é uma discussão que a gente precisa fazer assim, nos campos progressistas, no campo dos movimentos sociais, nos campos de esquerda, né? Ora, se eu queimasse, imaginem vocês, se eu queimasse todos os bancos do Brasil hoje, né, já que o banco é um símbolo de opressão, é o símbolo do capital internacional financeiro, né? O que aconteceria, gente, se a gente conseguisse queimar todos os bancos do Brasil? A gente derrotaria o capitalismo? Não. A gente, de alguma forma, apresentaria uma alternativa de projeto? Não. A gente colocaria medo na burguesia? Não. Não também. A burguesia está, né? Porque o seguro ia cobrir, né? No máximo os bancos iam ser reconstruídos, ou já seria ótimo para que ficasse só banco online mesmo, né? Não precisa mais ter agência bancária, então, já que é tão vulnerável assim, né? E só aqueles que têm acesso, tudo bem, né? E aí, então o capitalismo ele vai se remodelando, né? Ele vai se remodelando, as suas estruturas opressoras elas vão se atualizando, né? E o Dussel vai falando isso durante sua obra toda, né? Qual que é a questão aqui, né? É possível fazer revolução sem violência? É. Essa é a questão que o Dussel coloca. É possível. Por isso ele é muito ignorado e muito criticado por grande parte dos marxistas. Ele é chamado de terceira via, como se fosse pejorativo, né? Terceira via é aquela que não está nem no conservadorismo e nem na revolução, né? São os reformistas, né? Chamados de reformistas, etc, né? Mas não é, gente, um pensamento estritamente revolucionário, né? Radical, né? Por quê? Qual que é a proposta dele? A proposta dele é preciso que os campos políticos progressistas se unam em torno de pautas, em torno de projetos políticos, né? Então, vamos pegar a esquerda brasileira hoje, gente. Qual é o projeto político que a esquerda brasileira hoje tem para oferecer? Não precisa pensar muito, né? A gente já sabe. A esquerda brasileira hoje não tem projeto político alternativo para oferecer, né? Ora, eu digo que eu quero transformar o mundo, que eu quero transformar a sociedade, que eu quero superar o capitalismo. E o que eu tenho para oferecer diferente disso? Nada. Essa é a grande questão, né? É isso que o Dussel está trabalhando, né?
Então, nessa visão, as esquerdas em geral, né, Felipe? Muito bom você perguntar isso, Felipe, porque também o campo de esquerda é bastante vasto, etc, né? E aí não é porque eu sou filiado, mas eu tenho observado grandes movimentações ali aglutinadas em torno do PSOL, que não são partidárias, não é por causa do partido do PSOL, mas é porque os movimentos sociais têm se identificado com esse partido e são movimentos que têm, de fato, apresentado novas soluções, né? Poderia apontar aqui um monte de coisas, por exemplo, os quilombolas, as comunidades indígenas, né, por elas mesmas já são, né, um outro campo, já são exterioridade, já apresentam alternativa desde sempre, né? Não são ocidentais, modernas, etc, né? Mas ainda assim, legal, Felipe, boa pergunta. Vou chegar lá, né? Ainda assim, né? A novidade política histórica que a gente tem percebido, essas eleições municipais, eu acho que deixaram isso muito explícito assim. Pelo que eu percebi, eu estou acompanhando o pessoal há alguns anos, e essas eleições eu acompanhei demais, assim, no Brasil todo, né? Em todos os lugares onde o PSOL apresentou candidatura alternativa de fato, com projeto político alternativo de fato, que estavam nos movimentos sociais, portanto, não são candidaturas eleitoreiras só, né? Não é só para a eleição, é porque já estavam nos movimentos junto com o povo, nos últimos 3, 4 anos, pelo menos. Essas candidaturas foram forjadas nas lutas, nas ruas, né? Foram não só eleitas, como foram os mais eleitos de muitas câmaras municipais do país, né? E por quê? Porque apresentam projetos alternativos. Essa é uma grande questão, né? E aqui o Dussel tem muito assim a nos ajudar a pensar conceitualmente o que tem acontecido, né? Imaginem você, eu participei de algumas das primeiras reuniões, tanto da Frente Brasil Popular quanto da Frente Povo Sem Medo, né? São as duas grandes frentes políticas que nós temos no país hoje, né? A Frente Brasil Popular mais aglutinada em torno do PT e a Povo Sem Medo mais em torno do PSOL. A Frente Brasil Popular é incrível de perceber, e aqui é uma crítica que eu faço para os meus colegas, eu tenho amigos petistas ali em torno, né, inclusive da hegemonia do PT, né, e me encontro com eles frequentam a casa de meu pai e da esposa dele, e a gente dialoga e tal, mantendo as nossas divergências, né? É incrível como o PT até hoje, mantém uma arrogância, né, de que eles sabem o caminho certo. É todo mundo que está errado. Então a classe média está errada, os movimentos populares estão errados, participaram do golpe, inclusive, né, por estarem nas manifestações de 2013, né, e eles não dão o braço a torcer. É incrível isso. Isso apareceu muito na Frente Brasil Popular, por isso que ela não foi para frente, né? Por outro lado, e aqui é onde a gente entra no tema que eu quero focar hoje aí, e aí eu já comento um pouco. Gente, se vocês quiserem falar, me interrompa a qualquer momento, viu? Vocês estão mandando no chat, eu leio e tal, beleza, e comento. Mas se vocês quiserem falar, por favor, né? Muito bem-vindos, bem-vinda para se comunicarem. Então, e aí, Frente Brasil Popular apresentou outro problema, né? E aí vocês, por favor, me digam se eu estou viajando, se essa é só uma percepção minha, que pode ser falha, é claro, né? Na Frente Brasil Popular, a questão foi de identidade, né? Então, não, nós fazemos uma frente legal, mas o movimento negro é que tem que estar na frente das pautas. Não, tem que ser o feminista, tem que ser o feminismo, mas não só qualquer feminismo, feminismo negro, né? E aí, gente, nunca chegava em pauta, e aquilo, né, dava uma agonia, assim, uma preguiça. E aí eu parei de participar por causa disso, né? E até hoje, né? Até hoje é isso, né? Ficam batendo cabeça nisso, né? E aí hoje eu quero falar exatamente desse conceito de identidade. Mas deixa eu comentar antes aqui. Felipe, o Boulos no segundo turno em São Paulo é sinal disso, não? Sinal de toda essa construção popular, etc, né, Felipe? Sim, não tenho dúvida de que sim, na minha humilde leitura. Mas, e ao mesmo tempo, Felipe, tem alguns problemas internos, né, dentro do próprio PSOL que precisam ser resolvidos ainda, né? Por exemplo, a democracia partidária, né? É muito complicado isso dentro do PSOL. Não sei se vocês sabem como se organiza o PSOL, ele é um partido de correntes, né? Então, hoje eu acho que tem 19 ou 20 correntes dentro do PSOL, né? E aí você tem as correntes que têm a hegemonia do partido e você tem as correntes mais que vão, né, a partir do número de militantes
e poder, etc., vão mais para baixo ali. Hoje o PSOL está quase se equalizando, assim. Quem era hegemonia até há 2 anos atrás já tem perdido muito da hegemonia, e você tem uma disputa dessa hegemonia do partido, o que eu acho que é extremamente salutar. Eu gostaria muito que o PSOL ficasse só nessa disputa, que ninguém ganhasse, né? Que você tivesse correntes ali, blocos disputando sempre a hegemonia, porque você teria uma dialética interna ali interessante. Então, Felipe, o Boulos eu acho que é sinal disso, mas a forma, talvez, da escolha de candidatura e daí por diante, ela é muito complexa ainda dentro do PSOL e ela é ainda bastante autoritária, muitas vezes, etc. O PSOL tem, de alguma forma, dialogado sobre isso, tanto é que para o Boulos teve uma pré-candidatura, né, entre ele e a Sâmia, foram os 2 principais blocos ali. Isso já foi muito positivo nessa eleição, mas ainda precisa melhorar muito, né? Porque práticas petistas, inclusive, né, desculpem aí usar, mas algumas práticas que essas correntes usavam dentro do PT, elas trouxeram para o PSOL, né? Por exemplo, prévia, legal. Então vai ter votação. Aí o partido que consegue levar mais gente tem mais voz. E, obviamente, ganha, né? Então são os partidos hegemônicos que têm mais máquina. Então esse tipo de coisa ainda é muito discutido dentro do PSOL. Eu não fetichizo partido algum, gente, né? Enfim, né? Eu acho que isso é próprio da própria libertação, movimento de libertação, né? Eu acho que hoje no Brasil não tem um partido que poderia dizer vamos aglutinar. Aliás, eu acho que seria indesejável escolher um partido, né? Como foi o caso da Venezuela. Eu acho que lá foi muito específico, né? A União, como que é o Partido União PSUV, Partido Socialista, não, PSUV Unitário da Venezuela, Partido Socialista Unitário da Venezuela, uma coisa assim, onde todos os movimentos e todos os partidos de esquerda se aglutinaram num partido só. Eu acho que isso no Brasil seria indesejável, né? Porque fetichizaria facilmente isso, que eu acho que de alguma forma foi o que aconteceu com o PT, né? Fetichizou os movimentos, fetichizou o partido, os movimentos se maquinaram, tomaram posse da máquina e esqueceram o povo, né? Lá na periferia, não voltaram mais, né? Então, eu acho que essa coisa de um partido só, um só, o pensamento unívoco, né? Isso Dussel critica bastante também. O pensamento unívoco remonta a Platão, a Plotino, né? Essa coisa, um modelo de Estado, um modelo econômico, um modelo de instituição social, isso é muito prejudicial, né? E nisso, inclusive, a Venezuela já avançou muito, né? Venezuela, Equador e Bolívia já são países plurinacionais. Quebraram essa lógica do uno, né? Isso é interessantíssimo, então. Então, acho que falta muito ainda, Felipe, mas eu acho que o Boulos, indo agora para o segundo turno, aceitando fazer aliança com um projeto político, né? Então, França vai fazer aliança? Vai apoiar? Vou. Mas e se a gente for eleito? Onde você vai estar? Né? Aí, vamos supor, alguém do PSL de São Paulo. Ah, Boulos, vou te apoiar. Nem a pau, né? Porque aqui tem princípio também, não é só aliança, é princípio, né? Então, acho que isso o pessoal tem conseguido manter e essa candidatura eu acho que é bastante exemplo disso, né? E o Boulos, gente, hoje, para mim, é o cara que leva as pessoas para a rua, né? E aí a gente pode... outras coisas que o Dussel reflete bastante, e isso não está resolvido ainda na política da libertação do Dussel. Ele tá para... ele fala que o texto já está escrito há 3 anos, ele não publica o texto, porque esse é um dos principais problemas a serem resolvidos. E qual é? A questão do personalismo, do populismo, né? Mas o populismo centrado em uma figura representativa política, né? Por quê? Porque o Dussel, até 2000 e pouquinho, ele afirmava a necessidade, na América Latina, de se ter essa representatividade, né? Que é centrada em uma pessoa, né? O que ele chama de messianismo político. Não sei se vocês já viram ele falando sobre isso, né? E, inclusive, ele fala da figura do Messias, né? Messias é aquele, de fato, que vai levar o povo, né, ao caminho de libertação. Hoje eu não sei mais, depois de Lula, depois de Evo, depois de Rafael Correa, eu não sei mais se ele ainda pensa assim, mas ele não publicou nada ainda que contrarie isso. E que mas é uma compreensão... Desculpa cortar assim, mas só para entender o que é esse messianismo político, né? Ele está localizado, por exemplo, dentro das críticas feitas por Walter Benjamin, que se anuncia o messianismo na política. É nesse caminho mesmo, ou não? Exatamente nesse caminho, Felipe. E aí ele vai pensar bastante com Benjamin isso.
E, por favor, gente, pode interromper a hora que quiser. Já falei, fica tranquilo. Não precisa se desculpar, não. É desejável a interrupção. Então, é isso mesmo, Felipe. No mesmo caminho que o Benjamin pensa. Aliás, eles lançaram agora no México um livro sobre o Walter Benjamin que reafirma um pouco isso, essa mesma lógica e tal, qual, humildemente, de novo, eu discordaria do Dussa, né? Para dizer, tem, né, a depender da sua visão, tem muitos limites ali, né? Mas a gente não pode ignorar também toda a constituição etnológica da América Latina que foi construída em torno disso, né? Do populismo, do messianismo, do paternalismo e daí por diante, né? Não é à toa que Dilma enfrentou tanto problema para a governança, né? Porque a figura feminina no lugar do pai é uma coisa complexa demais para se pensar na política latino-americana, né? E ela sofreu demais justamente por isso, né? Então não tem como dizer que não, né? Os ataques proferidos a ela pela própria Casa Legislativa, né? Pelo próprio Congresso, eram ataques estritamente machistas, misóginos, né? Sem pudor algum, né? Sem pudor algum. Então é isso, né? Deixa eu ler aqui a participação do Felipe Matos aqui. Felipe Matos, você deve ser meu parente, hein? Eu fiz minha árvore genealógica há pouco tempo, descobri que teve um bisavô meu que foi major do exército e, ao mesmo tempo, ele jogava no campo do Lampião. Teve uma figura ambígua ali. Foram coisas muito interessantes ali de descobrir. O Matos, no Brasil, tem história. Os partidos, no geral, incluindo o PSOL, não reproduzem a lógica do sistema moderno colonial ao apontar a ocupação de um Estado fundado pela colonização, através de alianças com setores consideráveis da burguesia, inclusive dos chamados golpistas. Qual o papel cumprido efetivamente pelos partidos nas últimas grandes revoltas populares de 2013 e 2014? Esqueceram o povo, porque o Estado é essencialmente pautado no pensamento unívoco. Ele não é passível de diversificação, e a falência da plurinacionalidade a nível latino-americano é um exemplo disso. Os povos da América Latina que experienciam processos realmente revolucionários e contra o Estado, os zapatistas, Mapuche, nos ensinam a necessidade de abandonar a lógica reformista estatal e queremos efetivamente pautar descolonização de nossas vidas. Felipe, concordo plenamente com você. Né? Concordo plenamente. Né? Concordo e eu penso que a luta popular, a luta no chão, né, desde baixo, né, a luta desde baixo e à esquerda, né, é de fato o caminho a seguir, né? Mas, e ao mesmo tempo, eu não discordo da legitimidade, né, de fazer essa luta também, né, pela política institucional, para frear os retrocessos, para tentar segurar alguns direitos mínimos, para poder, inclusive, engrossar as lutas populares, as lutas desde baixo, né? O problema é justamente esse que você está apontando, né, meu caro? Entrar lá e não se corromper. Essa é a grande questão, né? E aí eu acompanho muito os mandatos de Sâmia, Gianazzi, né, dentre outros do PSOL, que são mandatos, assim, totalmente fiéis de onde vieram e de onde estão, né? São mandatos que são para as lutas populares, né? Quebrando, inclusive, a lógica dessa univocidade, tudo isso, né? Mas com seus limites dados, né? Seus limites estão dados, é claro, né, Felipe? Ninguém aqui vai sonhar que eleger prefeito, eleger presidente, eleger deputado vai fazer transformação social, porque a gente já viu que não vai, né? Mas, e ao mesmo tempo, eu acho que seria aqui muito prejudicial a gente deslegitimar essa luta também. A mesma coisa, eu vou dar um exemplo para você, que é um exemplo existencial, Felipe. Todos os dias da minha vida eu penso em sair da universidade. Todos os dias da minha vida, né? Porque já deu, né, cara? Já deu. Esse modelo de educação formal, né? A universidade, né? Tem os seus limites muito dados ali, como transmissão de correio dos valores burgueses, né, cara? Eu sei disso. E eu sou um cara que, estando na universidade, só por estar nela, eu ajudo isso, né? Mas, e ao mesmo tempo, né? Com duras penas, muito duras, inclusive existenciais, eu consigo, de alguma forma, fazer um jogo ali, né? De conseguir a cada pessoa que entra ali, que não era para estar ali, a cada negro, a cada LGBTQI+, a cada mulher que entra na universidade, né? Eu consigo, de alguma forma, usar esse meu lugar, de onde estou, né? Para tentar transformar
desde dentro, né? O que eu sei que não é possível, mas pelo menos a gente vai ampliando, né? A gente vai ampliando os fóruns, a gente vai ampliando, né? Eu citaria como exemplo, né, Felipe, o que tem acontecido na Universidade Federal do ABC. Entre nós aqui, né, que a gente não divulgue muito isso, porque hoje as universidades sofrem ataques vorazes aí, né? Mas a Universidade Federal do ABC, eu acho que tem se transformado no modelo de universidade que nós poderíamos sonhar, né, como um modelo transformado ou em transformação, né? Os projetos de extensão estão, né, nas periferias, com os periféricos, trazendo os periféricos não só para a universidade, como levando a universidade e colocando a serviço, né, dos periféricos, inclusive epistemologicamente, dialogando com as outras epistemologias populares, religiosas, etc., que estão nas periferias, né? Então, eu citaria isso como exemplo, Felipe. Qual que seria o nosso papel, né, na política institucional? Um pouco disso, né? Resistir às opressões, tentar, de alguma forma, contê-las, né, combatê-las, sabendo que não há possibilidade aqui de fazer revolução pela instituição, né? E aí muita gente, né, ontem no Roda Viva, não sei se vocês assistiram, né? Roda Viva formado ali para elevar a aprovação do Bruno, né? Bruno Covas. O Boulos foi muito perguntado sobre isso, né? Como você pretende governar com minoria na Câmara de Vereadores, né? Para o Boulos e para o PSOL, nesse momento, em torno dessa candidatura, está muito claro que se ele for eleito, é para fazer bagunça, é para ir com o povo para cima da Câmara de Vereadores e pressionar, né? Democracia é panela de pressão, né, gente? Só funciona na panela de pressão, né? Só há democracia se tiver pressão popular, senão não tem, né? Então é isso, Felipe, é um pouco disso, né? Eu acho que a política institucional, ela tem esse papel limitado, mas ela tem também a possibilidade, né, de alimentar as lutas populares e de trazer o povo para a política cada vez mais, né? Trazer o povo, né? Educação popular, né, política, né, politizada, trazendo o povo para a participação política, até que seja possível uma transformação desde o povo, não só uma transformação, como transformações, né? Nunca vai existir, a meu ver, né, na minha humilde leitura de novo, nunca vai existir um modelo de Estado ideal, né, que seja perfeito, né? Sempre ele vai oprimir, sempre o Estado vai oprimir, né? A questão precisa existir o Estado. E isso eu concordo com o Dussel, né? Precisa existir o Estado por quê? Porque o Estado é a única forma, né, que nós poderíamos aí conter as opressões, né? Porque imaginem vocês hoje se o mercado de fato, né, enfim, né? Porque eu pensei aqui, ao mesmo tempo que eu ia falar isso, eu já pensei, né? Eu ia falar, vamos lá, eu ia falar. Imaginem vocês hoje se de fato o Estado, o mercado, tivesse total poder sobre o Estado, né? E a pergunta que veio automaticamente e não tem? Né? Tem, né? Tem, a gente sabe que tem. Agora, imaginem vocês hoje se não houvesse, né, as esquerdas institucionais aí tentando de alguma forma, frear a opressão do mercado, né, pelo Estado em cima do povo. Seria muito pior, né? Eu trago aqui alguns exemplos, e aí daqui a pouquinho eu falo do Attila Mbembe. Eu trago exemplo de Camarões, por exemplo, né? Camarões, você tem ali uma sede em Camarões que é extremamente rica, né? A sede do poder é extremamente rica, os 3 poderes ali, etc. Mas ela está totalmente à função da extração de matéria-prima, para não dizer dos minérios, né? No país inteiro, e ela não tem nada, né? Não há Estado para o povo, para a sociedade civil. Ali, literalmente, o Estado é a garantia de que as transnacionais burguesas vão ter os seus minérios ali, né? Eu não sei se vocês sabem, mas os minérios, grande parte dos minérios que a gente tem nos eletrônicos do Ocidente vem, sobretudo, de países da África, né? Camarões, Angola, enfim, diversos países, né? Cada um com a sua especificidade muito clara, né? Mas todos eles em sistema de semi-escravidão e daí por diante. E os estados ali são meramente simbólicos, né? Não há estado ali porque o mercado está. Porque você não tem movimentos populares, você não tem ali uma esquerda que poderia, de alguma forma, enfrentar ou tentar reduzir isso, né? Então eu sei, Felipe, isso é uma miséria, né? É muito ruim pensar assim, porque é justamente isso, né? Pensar a partir dos limites, né? Da política estatal, da política institucional,
e etc. Eu concordo totalmente com você, mas eu ainda acho que é um mal necessário e sempre será, assim, sempre será. Né? Ruim com, pior sem, né? Porque daí a burguesia nadaria de braço, mas nadaria feio, né? Feio. Então, um pouco disso, gente. Por que eu estou falando do Attila Mbembe? Permitam-me aqui projetar uma coisinha aqui. E aí, primeiro, né, é importante saber, eu não falei quando eu estava falando da filosofia latino-americana, eu não falei que na década de 50, 60, houve um movimento, eu acho que eu falei sim, né? Enfim, se eu falei ou não, tanto faz, mas houve um movimento chamado Diálogo Sul-Sul. Diálogo Sul-Sul. O que é esse diálogo? É o diálogo entre intelectuais da América Latina, África e Ásia. Eu falei disso? Eu acho que eu falei. Enfim. E aí, desses diálogos, depois se vocês quiserem, tem alguns livros dele aqui, ó. Desses diálogos de América Latina, África e Ásia, você tem um grande campo de intelectuais no mundo, né, no mundo, que se opõem frontalmente à filosofia ocidental e à política ocidental. Esse senhor, Attila Mbembe, ou Attila Mbembe, né, como você preferir, é um dos grandes, né, dos grandes, né? Antes dele ainda, e com os quais ele dialoga, né? Frantz Fanon, sem sombra de dúvidas. Vamos lembrar que Frantz Fanon participou diretamente do processo de libertação da Argélia, né? Participou da luta armada, inclusive, né? O grande livro de Frantz Fanon, Condenados da Terra, e Pele Negras, Máscaras Brancas. Né? Do Attila Mbembe, a leitura que ele faz, sobretudo de Foucault, né? Mas também está bastante ligado no Agamben, né? Foucault, Agamben, Frantz Fanon, Lacan, muito Lacan, psicanálise lacaniana. Eu acho que esses são alguns aí, algumas das fontes ali. Ele vai pegar o conceito de biopolítica do Foucault e vai atualizar para o conceito de necropolítica. Ele foi o primeiro grande expositor desse conceito, o primeiro grande aí, né? Deixa eu mostrar para vocês, antes de a gente entrar no Mbembe aqui. Tem duas abordagens do Mbembe que eu gosto bastante, nas quais eu me baseio. Eu vou mostrar para vocês aqui. Uma delas é a Suzy Pisa. Eu já devo ter falado dela e algumas de vocês já devem conhecer aí. Suzy Pisa. Aí, esse daqui, para puxar sardinha, ela fez o Analética em Prosa com a gente há pouco tempo. Nesse Analética em Prosa, inclusive, nosso evento foi atacado. Sofreu aí um ataque horroroso. E essa dinâmica... Assim, essa é a Suzy, né? Depois eu indico esse vídeo para vocês, vou colocar o código, vou colocar o endereço aí no chat. Assim que eu encontrar o chat. Beleza. Aqui está o chat. Aí, esse é o endereço para o Analética em Prosa com a Suzy, né? Ela vai fazer... Deixa eu ver, a gente tem tempo? Vamos ver só um trechinho aqui, para vocês entenderem um pouco a abordagem que ela faz. Da comunidade comunicativa do Habermas. Aqui, um pouquinho antes. Para ajudar a gente a entender. Aqui. Os autores, eles dialogam muito entre si, né? Eles usam uns aos outros de uma maneira muito tranquila. E o Mbembe fala tranquilamente, a biopolítica não dá conta de entender o que está acontecendo agora, então eu vou criar um outro conceito, que é o que o filósofo faz, né? Mas isso não significa que não tenha lido a biopolítica, né? Então, acho que isso é um ponto super importante, a gente pode voltar a isso depois. Gente, tem uma coisa bem legal nesse livro, que eu particularmente, que estudo filosofia política, gosto muito, que o Mbembe, ele não só vai ajudar a gente a entender como que os estados modernos fazem a gestão da vida e da morte, né? Que a grande tese da necropolítica é essa, né? Porque o Estado faz a gestão da vida e da morte das populações, como que ele, né, opera com isso. Mas ele vai também fazer uma crítica à maneira como a filosofia política
ingênua, no geral. Ou seja, tem uma crítica à tradição da filosofia política ocidental, né? Uma filosofia política que foi construída em cima de muitas fantasias, né? E a primeira fantasia, que praticamente sustenta a filosofia política toda, é que nós somos os animais bonzinhos, né? E que somos os animais racionais, certo? Por isso que eu brinquei com vocês logo no começo, que eu ia falar com vocês hoje sobre nós, os animais psicóticos, e não nós, os animais racionais, né? O Bembe, ele não está falando do animal racional da comunidade comunicativa do Habermas. Essa pessoa não existe. Aliás, eu também nunca vi nenhum por aí, né? Ele está falando de outra pessoa, né? Ele está falando de um animal ou de um ente, né? Que habita o mundo de norte. Aí, já deu para vocês pegarem um pouquinho, né, da abordagem dela aí. Depois, se quiserem, assistam o vídeo. E um outro é justamente o Safatli. Ele tem lido bastante e tal, mas tem uma fala dele que eu acho que é fenomenal, que ele está atualizando o conceito de necropolítica para necroestado. Essa daqui, ó, 8 minutinhos, mas a gente também não vai assistir. Depois, se vocês quiserem, vocês assistam. Viajar até 50% de desconto. O Estado brasileiro sempre foi um necroestado. É um estado de organização da morte, do extermínio, da espoliação. E essa morte, extermínio e espoliação, ela é, antes de mais nada, a maneira que o Estado tem de lembrar a uma parcela fundamental da população que ela não tem nenhuma condição de sujeito, que ela não existe como sujeito. Por isso, falar em democracia na nossa realidade é uma aberração. Falar, não, nós estamos perdendo direitos, nossa democracia está em perigo. Há uma contradição na colocação, porque não é possível que algo que nunca existiu esteja em perigo. Então, aqui, posição dele bastante forte, né? Mas é um pouco da posição que a gente vê aí hoje como sendo extremamente legítima, extremamente possível, né? Então, nesse sentido, Mbembe tem feito reflexões belíssimas. A minha reflexão não vai de acordo com nenhuma das duas, né? Nem da Suzy, nem do Safatli. Quer dizer, não é que não vai de acordo, ela concorda com as duas, mas ela é uma outra perspectiva, né? E aqui o sentido de alteridade também, né? Que é o quê? Ele escreveu um artigo muito legal, depois eu posso passar para vocês, inclusive esse slide eu posso passar para vocês. Aqui é Joanesburgo, tá, gente? As fotos de Joanesburgo aqui. É uma metrópole como outra qualquer, né? Então, para dizer que a África do Sul tem ali, né, uma metrópole extremamente rica e, ao mesmo tempo, extremamente pobre, né? Apartada também, né? Tem um apartheid aí, até hoje não foi resolvido, né? Então, para alguns muito rica, para outros não, né? E aí, então, o Mbembe vai desde esse choque, aqui é Camarões, olha só, a sede de Camarões aqui, né? Dos três poderes, extremamente rica e já com as suas características étnicas, né, na própria arquitetura, etc. E aí o Mbembe tem feito umas reflexões atuais muito legais, né, que ele fala o seguinte, ó, deixa eu citar isso daqui, que é bacana para a gente entender. Ó, existe um único mundo apenas. Por mais que insistamos em criar fronteiras, erguer muros, diques e cercas, dividir, selecionar, classificar, hierarquizar, tentar excluir da humanidade aqueles e aquelas que desprezamos, que não se parecem conosco ou com quem pensamos não ter nada em comum à primeira vista, existe um único mundo apenas e todos temos direito a ele. Ele está chamando um pouco isso de ética do passante. Aqui eu não vou ter tempo para poder explanar sobre isso, mas eu quero falar só de alguns conceitos aqui que são muito importantes para a gente pensar hoje essa questão toda, né? E lembra que a gente está falando aqui, eu comecei falando desse caso do assassinato do João Alberto, né? José Alberto, me desculpem não lembrar o nome dele corretamente, que foi o
o senhor assassinado lá no Carrefour, né? E daí depois a consequência disso e a reação a isso, como queimando as lojas do Carrefour, né? Aqui tem essa questão aqui é bastante interessante, ó. A expansão europeia pelo mundo e seu encontro com o outro lugar legou a todos riquezas insondáveis, às custas de um acostumar-se à morte do outro. Aqui tem muito a ver com toda a leitura que o Dussel e que o Levinas fazem, né? Da alteridade, né? Então, o Mbembe vai pelo mesmo caminho aqui, né? Interessantíssimo, de que toda essa riqueza, todo esse acúmulo, toda essa grande nação que se tornou, né, a cultura ocidental, ou esse ethos ocidental, ele é devido ao quê? Ao sangue do outro, à morte do outro. Né? O Dussel vai escrever aquele livro dele chamado Encobrimento do Outro, né? 1492, Encobrimento do Outro, a origem do mito da modernidade. Né? Tem tudo a ver com o que o Mbembe está falando aqui. Ó. E essa morte do outro por sufocamento, asfixia, morte súbita, perda radical, morte daqueles e daquelas com quais acreditamos não partilhar nada, daqueles que podem morrer, em nome da diferença radical e do lucro, tanto no imaginário quanto na cultura, na política e na economia. Morte que deixa traços. Né? E é muito legal, porque a reflexão que ele tem feito é o seguinte: não seria possível a necropolítica, se você quiser, até no termo do Safatli, o necroestado, se não fosse a população, ou seja, a sociedade civil, ou seja, nós, né, concordarmos com isso. Entende? Então há aqui, né, de alguma forma, na sociedade civil, algo que legitima a necropolítica, que legitima o necroestado. Por quê? É justamente um pouco disso que ele tem dito, que é a mesma coisa que o Dussel fala, a mesma coisa que o Levinas fala, que é o quê? O outro, aquele com quem eu não tenho nada, aquele que é diferente de mim, pode morrer, não tem problema. E ele vai falar que é muito legal, ele vai fazer a questão, se vocês quiserem, depois a gente pode fazer uma aula só sobre Mbembe, essa aula aqui inteira a gente pode fazer, que seria bem interessante. Eu só quis pegá-lo para apontar como um caminho possível aí na filosofia, numa das filosofias africanas, né, que poderíamos pensar aqui, né. Ele fala, veja, e aqui eu vou entrar agora no tema principal, né, do que eu queria propor como reflexão para a nossa aula de hoje, né. O que quer dizer África? O que quer dizer África? E aí me permitam deixar de usar slide, senão eu fico preso no slide e não consigo falar. Né? O que quer dizer África, gente? África, quando eu falo filosofia africana, né? O que isso quer dizer? Mbembe vai falar, olha, isso não quer dizer nada. O termo África é um guarda-chuva, né, abstrato que a gente cria para poder esconder toda a alteridade africana, toda a alteridade de cada povo, de cada nação africana. Né? A África não diz nada. Né? E aí ele vai ampliando a sua reflexão. Olha que legal. O que quer dizer raça? A raça é um conceito abstrato utilizado, assim como a África, né? Da mesma forma, para poder justamente, né, ocultar toda a alteridade, toda a multiplicidade, toda a pluriversidade, né, das pessoas. Né? O termo raça ele é utilizado como mecanismo de opressão e distinção dos povos, negros sobretudo. Né? Mas não só, né? Mas sobretudo o povo negro. Né? Então, pensar a partir da raça, né? Dizer que existe uma raça negra e de que essa identidade da raça negra precisa ser respeitada, é justamente você fortalecer aquilo que você pretende combater. Olha que interessante isso, gente. Por quê? Porque raça negra tem o seu limite, né, estruturante no pensamento. Quando eu penso a partir da... Olha lá, a questão das identidades lá, tá vendo? Não, primeiro tem que ser, né, o feminismo, negro de periferia, da zona sul, do extremo sul, percebe? E aí, olha que legal, e aí o Mbembe vai falar, perceba os documentos de identidades. Cada vez mais o Estado vai lançando mais documentos. Então você tem o RG, você tem o CPF, você tem a reservista militar, você tem o título de eleitor, e daí vai, a carteira de vacinação, daí vai. Essa fragmentação da identidade, né, documental, ela é de alguma forma apenas a materialização de uma fragmentação da identidade, né, simbólica.
de forma que, como que eu, Hugo, vou me enxergar como Hugo? Né? Como eu me enxergo como Hugo? Quem sou eu, Hugo? Quando eu me faço essa pergunta, quais são os caminhos possíveis de resposta? E aí, para ser sincero, e para poder encarnar aqui a reflexão do Mbembe, eu não saberia muito bem responder. Porque eu estou me remetendo a qual Hugo? Hugo pai, Hugo marido, Hugo militante, Hugo professor, qual Hugo? Porque a gente acostuma a fragmentar essa identidade e a agir de cada lugar de uma forma específica, né? Então, essa fragmentação identitária, ela ajuda o quê? Ela ajuda a, primeiro, né, não ter controle algum sobre quem eu sou, porque cada lugar eu me vejo agindo de uma forma, e muitas vezes em contradição, o que é natural no ser humano a contradição, mas eu não tenho domínio sequer do meu próprio agir, do meu próprio ser. Né? Agora, e aí olha que legal, para a burguesia que tem a tecnocracia em seu poder, os instrumentos tecnológicos que hoje configuram a hegemonia política do mundo, isso é formidável. Né? Aliás, nas últimas eleições, a gente tem visto exatamente isso. Né? O Steve Bannon lá e a Cambridge Analytica, o que fizeram para poder influenciar nas eleições os processos de subjetivação que se utilizaram? Foram justamente, primeiro, né, conseguindo pensar, né, uma série de perfis de pessoas, né? Então, fragmentadas aqui, identidades fragmentadas, fragmentar o máximo possível as identidades, mas que você tenha identidades aqui fechadas. Né? Então, esse daqui é o conservador, né? Esse daqui é o conservador de direita, esse aqui é o conservador de esquerda, esse aqui... Então, perfis, né? Você traz perfis. E aí, o que você faz? Você produz, né, conteúdo para ir alimentando esses perfis, para que cada um deles subsuma, ou seja, receba valores que você quer que eles recebam, ainda que eles não tenham consciência disso. É um processo estético e psicanalítico aqui. Né? Então, a fragmentação das identidades ajuda, ao mesmo tempo, né, dissipar as lutas sociais, porque cada pessoa se vê cada vez como mais fragmentado, mais individual, mais específico, né, e daí por diante. Então, não tem mais o sentido de comunidade, o sentido né, e aqui a comunidade é interessante, porque a gente está acostumado a pensar a comunidade como uma união de indivíduos. Não é isso, né, gente? Não é mesmo, né? Coletivo pode ser uma união de indivíduos, né? Coletivo. Isso é um termo da biologia, inclusive, né? Está lá em Aristóteles, né? Então, coletivo é uma união dos indivíduos, né? Agora, a comunidade, como bem diria o Paulo Freire, não tem nada a ver com coletivo. A comunidade é quando as pessoas que a formam estão em comunhão, em alguns sentidos. Percebe? E aqui, meu caro... cadê o Felipe? O Felipe está por aí ainda? E aqui, meu caro... Não está, mas enfim, depois ele vai assistir, eu acho. Felipe, eu acho que a institucionalidade ela é importante justamente por isso, porque ela garante algum poder mínimo ali, né, institucional, para frear as opressões ao mesmo tempo que vai organizando as comunidades. Né? Penso eu, junto com Mbembe, junto com Dussel, junto com Levinas, que se não for por meio das comunidades, por meio de comunidade, a gente não consegue fazer política de verdade, essa política que vem desde baixo, né, uma política de fato popular e de poder popular. Né? Então, eu acho esse processo extremamente importante. Uma outra coisa que o Mbembe fala, que eu acho muito importante também, né, e depois a gente pode ver essa coisa aqui da ética do passante, né, nessa aula, e que também coincide muito com Dussel e com Levinas, né, é justamente que, né, essas identidades, né, elas, ao mesmo tempo que são fragmentadas e etc., elas também podem se somar. O encontro com o diferente, o encontro com o outro, é um conflito a partir do qual, isso me provoca, me choca primeiro, né? O Dussel afirma isso. Aliás, o Dussel e o Levinas estão ligados no rosto do outro, né? O outro, a partir do seu rosto, me clama, me provoca,
me clama a responsabilidade, né? Então é exatamente isso um pouco que o Mbembe chega a falar do rosto também, do outro, né? Então esse rosto do outro é aquilo que me clama uma responsabilidade, né? E ao assumir essa responsabilidade pelo outro, de forma que eu sei que isso não é recíproco, né, a princípio, pode ter reciprocidade ou não, mas eu estou reagindo, estou me responsabilizando pelo outro a partir da minha praxis, né? Isso vai configurando aí, então, o que a gente está chamando aqui de sentido comunitário. Sentido comunitário. Né? E sem esse sentido comunitário, eu vejo que não há democracia, eu vejo que não há possibilidade democrática e possibilidade das lutas e dos movimentos. Gente, falei demais, gostaria muito de dialogar com vocês. Felipe, Presley, John, Suelen, que estão por aqui, me ajudem. O que vocês acham disso tudo? Eu sei que é chato ficar chamando vocês para conversa, né? Mas se quiserem, é claro, né? Se quiserem. Tá conseguindo me ouvir? Agora sim. Pronto, boa tarde. Gostei muito da sua fala, Hugo. Em relação ao que tu disse, tu falou muita coisa, assim, quando tu iniciou com a falando sobre um método, o grande método de Dussel em relação à lógica da alteridade, me chamou a atenção porque em si é um método que tem, eu sempre vi ele como um método analético e tem a questão da diferença desse método analético como superação, a tentativa de superação da dialética, dos principais críticos da dialética, o Marx, Levinas, entre outros. Mas uma coisa que me chamou a atenção na sua fala foi em relação aos limites do pensamento de Dussel, que ele mesmo atribui. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, se fosse possível, porque não ficou claro para mim os limites impostos por ele mesmo ao pensamento dele. Claro, eu sei que ele coloca, mas eu não consigo identificar isso. Eu estou estudando ainda, estou lendo muitas obras deles, do Dussel, e outro ponto que eu queria tocar contigo é em relação à filosofia da libertação, porque tem alguns autores que são, de algum modo, bem dogmáticos, entre aspas, em relação à filosofia da libertação, que eles vão trazer a filosofia da libertação como a única possibilidade de filosofia na América Latina. Mas afirmar isso em si acaba tornando-se uma fala dogmática e um peso muito grande e um ataque a qualquer outra possibilidade para além da filosofia da libertação. E pensando nisso, a gente pensa entre poderia reconhecer a filosofia da interculturalidade como possibilidade, entre outras. Eu queria que você comentasse também um pouco sobre isso. Estou até lendo alguns clássicos da história da filosofia na América Latina, porque existem outras possibilidades também. E basicamente é essa a minha colocação. Muito bom, John. Muito obrigado aí pela intervenção, muito boa, aliás. John, a primeira questão, né? A respeito dos limites do pensamento do Dussel, ele vai apontando isso no decorrer da sua obra, né? Então, quando ele vai mudando as categorias, eu mostrei aqui, por exemplo, o conceito de dialética, né? Ele começou com o mesmo conceito de dialética, ele foi passando, né? Na dialética positiva, dialética negativa, e foi, até chegar ao conceito mais formado de analética, né? Então, ele vai apontando os limites no decorrer da obra, né? E ele sempre diz, né? Ele é uma pessoa como outra qualquer, e, portanto, ele tem limites óbvios aí, né? Como qualquer um de nós temos, né? Então, quando eu falei dos limites da sua obra, é justamente numa perspectiva de que ele mesmo não desejaria, é claro, como ele sempre diz, de fetichizar a sua obra, né? E sim de pegá-la para pensar a partir de nós mesmos,
né? E pensar a partir das nossas perspectivas, com outros autores e autoras, daí por diante, né? Então, nesse sentido, né? Para não reproduzir, John, aquilo que nós atacamos, né? Na aula passada, por exemplo, eu falei sobre a necessidade da libertação da filosofia, né? Uma das coisas que a filosofia precisa se libertar, por exemplo, é o argumento de autoridade, né? Seria aí o quê? Quando eu falo em Aristóteles, né, todo mundo já fala, nossa, né, lá, foi Aristóteles que disse, né? Então, essa coisa de que o Aristóteles dá autoridade para o meu argumento, só porque foi ele que disse, né? Geralmente, e se eu falar em grego, então, aí, vixe Maria, né? Se eu falar umas palavras gregas, aí pronto, né? Aristóteles disse, né, sobre o logos, ou sobre o taunto, né? E daí vai, né? Então, se eu falar em grego e se eu falar em Aristóteles, isso dá uma autoridade para aquilo que eu estou dizendo, né? Isso é uma coisa que é triste, né? Uma coisa que é triste, né? Por quê? Porque geralmente não importa o que se diz, né? Tem um livrinho muito legal, acho que eu já falei dele várias vezes, que é o Crítica da Razão Tupiniquim, do Roberto Gomes. E o Crítica da Razão Tupiniquim, ele tem um capítulo lá que ele fala sobre a razão ornamental. O que é essa razão ornamental? É exatamente isso, né? Essa razão bonita, né? Essa razão embelezada, né? Eu ia citar aqui algumas coisas, enfim, mas não vou citar, mas você já imagina, né? Algumas coisas aí, né? Dessa razão ornamental. É bonito ser inteligente, é bonito ser filósofo, é bonito, né? Essa razão toda ornamental, né? De terno e gravata. Ele, inclusive, tem, né? Como usar terno e gravata no Brasil, né? Que é um país calorento do diacho, né? É claro que aqui a gente não está generalizando, mas, né? Um filósofo de terno e gravata, ele é bem mais ele é melhor visto do que um filósofo de bermuda e chinelo, né? E aí fica a pergunta, né? E aí ele vai colocando essas questões assim na razão ornamental, né? Então, uma das coisas que a filosofia precisaria se libertar seria disso, um pouco dessa razão ornamental que tem o argumento de autoridade como um dos seus principais conceitos, né? A filosofia do Dussel, né, como pessoa, né, ele não quer isso, né, da sua própria filosofia, né? Ele quer que a gente leia a sua obra e a partir dela a gente pense o mundo, com os nossos conceitos, com os nossos pensamentos, né? Senão não faria sentido. Ele não quer ter uma escola dusseliana, por assim dizer, né? Ele quer que a partir das suas obras nós possamos lê-la e interpretar a nossa realidade e também produzir filosofia a partir da nossa realidade, né? Então, esse seria aí alguns limites aí apontados por ele, né? Nesse sentido. A segunda questão, John, que é muito boa, aliás, eu falei na aula passada, né? A questão de que não existiria filosofia latino-americana, africana ou asiática, aí eu estou ampliando mais do que a sua pergunta, se não for a partir da libertação, John. O que eu quero dizer com isso, né? E o que o Dussel disse, o que o Leopoldo Zea disseram, né? Para que eu pense a partir da América Latina, África ou Ásia, é fundamental que o meu pensamento comece pensando a questão da dependência. Essa é a questão aqui, John. Não é que é só a partir da filosofia da libertação, não é isso. É a partir do problema da libertação, o problema da dependência, na verdade. A dialética entre dependência e a libertação, né? Porque se eu não pensar a partir da dependência, se eu não pensar desde o colonialismo, neocolonialismo, né, culturais, quais eu sofro e quais eu estou submetido, eu corro sério risco de fazer uma reflexão alienada. Portanto, para pensar desde a América Latina, África e Ásia, é preciso pensar a partir deste problema da dependência do colonialismo. Por isso, a partir da libertação. Você deu o exemplo da filosofia intercultural, é um ótimo exemplo, né? O Raul Fournet Bittencourt, ele partiu, a sua filosofia parte da filosofia da libertação, por exemplo. Ele começou a dialogar com Dussel e outros autores da filosofia da libertação, e aí ele foi configurando uma outra epistemologia, que é a filosofia intercultural. A filosofia africana no Brasil, né, um outro exemplo disso, parte também dos problemas de dependência, libertação. E aí vão pensando a filosofia afrodiaspórica, filosofia africana brasileira, e daí por diante, né? Então, essa afirmação, John, não é uma afirmação dogmática, né? Mas é uma afirmação de que, né?
se você... É difícil, isso é difícil, né? Por quê? Porque é justamente essa questão, né? Nós somos um país dependente. Nós estamos totalmente dependentes e colonizados culturalmente ainda hoje, né? Para que eu pense a partir do Brasil, né, é preciso que eu trate a partir do problema da dependência. Por quê? John, vou dar um exemplo, vou dar exemplos materiais, exemplos básicos aqui agora. A pós-graduação em filosofia no Brasil é uma coisa que eu venho criticando aí há pelo menos 10 anos, né? Qual é a grande concentração dos trabalhos aí publicados como trabalhos de conclusão de curso da pós-graduação em filosofia no Brasil hoje? Grande parte deles, e eu digo grande parte mesmo assim, avassaladora, dizem respeito a conceitos específicos da cultura alemã, da cultura grega e da cultura francesa, né? E aí, qual que é a resposta que geralmente... Não, mas não são problemas da cultura alemã, francesa e grega, são problemas universais. Ah, são problemas universais. Ah, entendi. Então vai perguntar, por exemplo, para um Aristóteles, se ele está pensando universalmente quando ele fala, ou para um Platão, né? Quando eles falam que a dialética, né, a partir do logos, é a única forma de se chegar à verdade, né? Que para isso vai precisar aqui do grego, da língua grega, o idioma grego, como mediação. Isso é ser universal? Vai perguntar para um Hegel o que ele acha dos africanos, dos asiáticos, dos latino-americanos. Ou vai perguntar para um Heidegger o que ele acha. Ou vai perguntar para o Nietzsche o que ele acha. Né? Para citar alguns autores aqui, John. Esses autores dizem, John, literalmente, que não é possível produzir cultura na América Latina, porque os latino-americanos são limitados ontologicamente. Né? Então, quando eu, um brasileiro, chego a pós-graduação em filosofia no Brasil, né, sobretudo quando eu uso dinheiro público, né, quando é universidade pública, eu faço um trabalho de conclusão de curso sobre a questão metafísica de Kant a partir do Heidegger. Né? Aquela questão que eu falei aula passada, da primeira e segunda versões da crítica da razão pura, da introdução à crítica da razão pura, os prefácios lá. Veja, o que tem aqui, John? Tem uma filosofia que ou ela é alienada, ou ela é colonizada, ou ela é cínica. Como pensar filosoficamente que eu, estando em solo brasileiro, um dos países mais desiguais do mundo, um dos países com sistema educacional mais alienantes do mundo, eu chego à pós-graduação no meu país, muitas vezes utilizando dinheiro público. E aí eu penso uma questão... Eu não sei se você entende o que eu estou falando, John. Pode discordar de mim. Eu acho que isso é salutar, ótimo. Mas eu nunca na minha vida pensei sobre o problema da dependência cultural, da dependência educacional, da dependência social, econômica, política, etc. Então, para que serve a educação mesmo? Para que serve isso aqui? Para que serve a filosofia? Para que serve a educação? Percebe, John? Então, é nessa perspectiva. Fazer filosofia desde a América Latina não é a mesma coisa que fazer filosofia desde a Alemanha. Se eu não passo pelo problema da dependência, essa filosofia vai se tornar ou alienada, ou dominada, ou colonizada, ou tudo junto. Né? É um pouco disso que eles estão dizendo, John. O que você acha disso? Concordo com tudo que tu falou. Eu coloquei essa questão justamente porque semana passada eu fui defender minha monografia e uma das professoras da banca, ela me questionou exatamente. Eu trouxe vários autores para tentar fortalecer e trazer isso como argumento. Mas ela disse que eu estava sendo bastante dogmático, estava voltando atrás com a minha própria palavra, não deveria utilizar isso, deveria... Porque a partir do momento que eu falei que seria a única forma de pensar a libertação, para pensar uma filosofia desde a América Latina, a professora disse que eu
tava sendo dogmático ao extremo, deveria retirar isso. Porque, quer queira, quer não, eu acabei, acho que, tocando um pouco na ferida dela, porque ela viu esse parágrafo lá. Alguns ela disse que eu estava sendo até argumentos circulares. Foi tenso, mas eu defendi. Claro, teve um momento de rebate, mas eu pensei exatamente por isso, porque eu até falei com alguns amigos, alguns colegas meus de outros países, em relação a materiais sobre isso, porque pensar desde o lugar que você mora é necessário até para a própria filosofia. A filosofia se faz em confronto, em intimidação, não intimidação, em saber em que mundo você está. Eu apresentei até semana passada um trabalho sobre isso, que seria pensar a filosofia e a sociedade desde o lugar onde eu moro. Aí eu saí da América Latina e vim para Satuba, uma cidade do interior de Alagoas. Depois saí da cidade onde eu moro e foi um movimento de ir e vir. Primeiro eu saí de Satuba e fui até a América Latina, depois eu saí da América Latina e voltei para Satuba, levando em consideração os fatores históricos e como alguns fatores acabam influenciando a própria capacidade de que eu faço parte daquela sociedade. Eu trouxe autores como Henrique Dulce, entre outros. E seria quem estaria governando, quem estaria por aí foi. Tipo, é necessário fazer esse exercício e tomar como ponto de partida, como você disse, a dependência, o que o Brasil está sendo. E quando tu citou a obra do Roberto Gomes, a Crítica da Razão Tupiniquim, eu citei ela quase toda, citei 10 capítulos desse livro na minha monografia. Foi bem citado esse livro na minha monografia. Claro que isso aí é para algumas pessoas. Se o cara foi metralhado em vida, eu também vou ser metralhado, né? Eu estava pronto para isso. Mas gostei muito da sua resposta. Obrigado. Ah, pois é, meu caro. É difícil essa vida, né? Eu enfrentei também isso, John, tanto no TCC, depois no mestrado, e já estou enfrentando o doutorado também. É incrível, gente, é incrível, né? Quando a gente começa a apresentar, e aí vem, né, os filósofos alemães, né, da academia brasileira, e aí eles falam, mas você está dando como pressuposto que a hegemonia da filosofia ocidental é opressora. Eu paro assim, eu penso, eu falo, meu Deus, que mais falta, né? E eu cito, eu pego as citações lá do Hegel, pego do Heidegger, pego do Marx, pego do... E vou mostrando assim para os caras, ó, aqui ele está sendo racista, aqui ele está sendo machista, aqui ele está sendo homofóbico, aqui ele está sendo... E aí os caras falam, não, mas você está dando como pressuposto. Então, John, arranjam diversos argumentos, justamente eu acho que é um pouco disso, né, John? Dói um pouco o calo na ferida, né? A pessoa que está há 40 anos estudando a obra XYZ, né? Do conceito tal sobre o Hegel, né? Aí, quando você fala isso, o cara começa, né, a doer, né? Eu tenho discutido isso muito com alguns colegas, que hoje todo mundo estuda pensamento descolonial, todo mundo estuda feminismo, filosofia africana, né? Hoje é comum, né? Isso daqui é o quê, gente? É uma síndrome, né? É uma reação às salas de aula vazias. Quando você entra numa graduação em filosofia, você pode escolher disciplinas. Os estudantes estão escolhendo disciplinas justamente que dialogam com a realidade deles. Os estudantes já chegam na universidade. Eu recebi uma turma agora, aqui no curso da PUC Campinas. Agora a gente, todo semestre, tem entrada. E eles já vêm querendo saber de filosofia brasileira, filosofia africana, filosofia descolonial, filosofia feminista. E aí os colegas que nunca estudaram isso, né? Aqui não, aqui todo mundo já está mais ou menos próximo disso ou não, mas em outros lugares, quem nunca estudou isso está perdido na vida. Né? Começa a estudar, né? Começa a estudar. Isso, por um lado, é muito bom. Muito bom. Então é isso mesmo, John. Aí você começa a ser criticado porque você não escreve bem, porque você põe vírgulas no lugar errado, porque você está sendo... O que mais? Diversas críticas aí, né? Começa a criticar a sua forma do texto, porque o conteúdo não consegue criticar. Mas só que dói, né? Essa é a questão, né? Dói, né? E aí é isso, mas
estamos aí, meu cara. E não tem mais volta, né? É um processo que não tem mais volta. Doa quem doer, estamos aí. E aí, por isso também que eu fiz aquela argumentação com o Felipe. Depois, Felipe, se você estiver vendo isso aí, a importância de nós estarmos presentes nas instituições, entende? Porque se não estivéssemos ali, não teria esses temas a serem estudados, as pessoas não poderiam fazer trabalho de conclusão de curso nisso, não poderiam pesquisar seriamente esses temas, né? Teríamos que fazer na marginalidade, a gente já sabe, porque a gente vem anos, décadas fazendo isso na marginalidade, e é muito ruim, né? Porque você não tem recurso, você não consegue, né? Você tem que mediar, né, a subsistência, mais o campo de estudo, isso é muito ruim, né? Então é isso, John, por aí. Legal, gente? Podemos encerrar então? Mais alguém? Suelen, Felipe, Presley, tranquilos? Tranquila? Legal, então. Vou encerrar a aula então, tá bom? Tranquilo, Hugo. Muito obrigado pela participação de vocês. A Suelen falou que acabou atrasando por conta do seletivo doutorado, que está concorrendo. Peço desculpa, verei a aula gravada, mas pronto. Partilha. Os temas abordados são fantásticos. Parabéns. Legal. Suelen, depois informa pra gente se você passou ou não, onde é o doutorado. Boa sorte para você, viu? É uma violência enorme desde da seleção, né? Depois, para se manter, é mais violento ainda. Eu estou vendo isso agora, é horrível. E vocês também, né, que estão na pós-graduação. É uma violência para entrar, uma violência para se manter. Eu acho que a gente tem algum tipo de masoquismo, assim, eu acho. Concordo. Eu acho que a gente tem algum tipo. E a gente está tentando doutorado também, né, Presley? Estamos Então. perpetuando o masoquismo. Né? Vocês estão tentando aonde? Tudo pela verdade. Na Federal de Juiz de Fora. Fora. Verdade. É. Legal. Legal. Mas é isso que você falou, Hugo. Parece que a gente gosta de sofrer, né? Não desista, Sueli, não desista. É uma pena ver a pouquíssima quantidade de mulheres, né, na pós-graduação, nas ciências sociais em geral, na filosofia em muito particular, né? Na minha turma, doutorado, nós entramos em 12, se eu não me engano, tem 4 mulheres só. 12, 4. Muito pouco. Ainda com todos os incentivos, né? Com cota, tudo isso, para mulheres, teve cota para mulheres e negros, e mesmo assim, são bem pouquíssimos. Ah, que legal, Suelen, do direito, bacana. Tem uma colega do direito na UFSC, eu esqueci o nome dela agora, de Facebook, depois a gente pode lembrar. Hein? Ah, Cultura e Sociedade, bacana. Não desista, Suelen, por favor, precisamos de vocês lá. Saiu da casinha, muito legal. Felipe e Presley também, né? Saíram, de certa forma, saíram da casinha, ampliaram bastante. Né? Sim. É Ciências da Religião, lá em Juiz de Fora? Deixa eu parar de gravar aqui, gente, pra gente bater um pouco de papo. Sim.